Então, a primeira experiência, a CNBB sempre pede para alguns fazer algumas experiências. E aí eu tinha que fazer essa experiência para relatar. Isso era o ano de 2007. E aí, todo empolgado, meu começo de padre também, e tentando fazer um projeto bem redondinho, aí me aparece essa senhora querendo ser introdutora de adolescentes e jovens com 82 anos. Na minha cabeça, vai dar errado. Depois eu descobri, aí nós fizemos formação, né? Aí descobri que ela não sabia ler e não sabia escrever. Falei, pronto, foi por água abaixo o meu projeto mesmo. Mas em respeito eu fui deixando. Nas formações eu descobri isso. E aí, para piorar tudo, nós deixamos com que os adolescentes escolhessem os introdutores. 4 adolescentes escolheram ela. A regra era 2. Não, só quero se for com ela. Falei, tá bom, deixa. Tudo eu deixei. E aí depois tinha um grupo de professores que eram catequistas na cidade, e aí eles disseram, esses são os 4 piores da escola. Aí eu falei, agora danou-se de vez, né? Danou-se. Não vou ter tantos dados para levar. Era um grupinho de 15 apenas. E aí eu falei, não vou ter dados para levar para a CNBB provavelmente. E aí, claro, Deus nos surpreende, não é? E ela foi a melhor introdutora que nós tivemos. Porque ela acompanhava, ela ia para a missa e colocava os 4 sentados do lado dela. 4 molecão assim, ela é pequenininha, ela é desse tamanho assim. E os 4 sentados. E quando eles faltavam, ou na catequese ou na missa, ela ia na casa deles. E depois, uma vez por semana à tarde, ela fazia um encontro com eles. E aí ela dizia assim, qual é o texto bíblico? Aí eles começavam, ela dizia, pode parar. Aí ela contava o texto. Ela sabia todos os textos de cor, de coração. Ela sabia. E a experiência foi fantástica, né? Então, nem sempre ler e escrever, nem sempre ter título de faculdade, mestrado e doutorado diz as coisas. A experiência de fé é muito mais profunda do que os títulos que a gente vai tendo. Aí eu tive uma grande lição no começo de padre e carrego isso para o resto da minha vida, né? Dona Odorica está viva com 90 e alguma coisa. Merece, né? É uma experiência. Então vamos lá. Conversamos já bastante, não é? Parece que não, mas a gente já conversou bastante, viu? Olhando aí os slides, já falamos bastante coisa. Mas então agora, o último bate-papo nosso é um pouquinho um olhar para nós catequistas, porque até então nós falamos do projeto, falamos de algo externo, e agora então vamos pensar neste modelo de catequista. Como pensar o catequista hoje? Mesmo que a gente tenha aí 30, 40 anos de experiência como catequista, nós precisamos olhar para nós hoje. E aí esse título eu acho que ele é convidativo para nós, né? O ser do catequista, que está no Diretório Nacional, e a pedagogia da presença, que eu já falei um pouco aqui. Deixa eu pegar aqui para avançar. Eu acho que não está funcionando. Estou apertando errado, será? Foi você ou fui eu? Vamos ler essa poesia juntos? Pode ser? Vai lá, para vocês não dormirem. O nascimento. Rubem Alves. Eu acho que pode iluminar um pouco a nossa conversa a partir daí. Então, antes
de ser especialista, e o Padre Tiago já falava isso, então isso é bom, a nossa comunhão de pensamentos, né? Nós precisamos, talvez, ser mais especialistas em amar. E eu conversava com os padres agora no almoço, e nós conversávamos assim, nós temos um grande desafio nestes tempos agora. Nós estamos saindo de um contexto de pandemia muito sério, aonde todos nós aqui conhecemos alguém que faleceu ou uma família que teve alguém que faleceu, estou certo? Levanta a mão. Conhece alguém que morreu ou alguém de uma família que morreu? Todos nós, 100%. Então nós estamos lidando com um tempo de perdas. E essas perdas são súbitas, que traz um vazio e que ao mesmo tempo traz uma desmotivação. Então, gente, nós catequistas estamos aqui, graças a Deus. Tem alguma centelha de motivação, mas tem catequista que não está aqui, que se desmotivou. Nós temos crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoa idosa, que se desmotivaram. A nossa grande missão como catequista é ser esses semeadores do amor mesmo, e de compreender o outro a partir do outro, e tentar ser motivadores. Então, o primeiro passo, nós temos que motivar as pessoas a retomar o caminho. E esse é um grande desafio. Mas para que eu possa motivar alguém, eu preciso estar movido disso, convicto de tudo isso, porque senão eu não motivo ninguém. Se eu fizer algo apenas para uma questão externa, só uma aparência, isso não permanece, gente. A aparência não permanece. Quando é que a gente se conhece mesmo? Quando a gente acorda de manhã, não é? O cabelo despenteado, precisando correr escovar os dentes, não é? Desarrumado, tudo torto, né? Então a gente vai ajustando, não é? Vai dando uma ajeitada para poder, é ali que a gente se mostra, né? Mas precisamos trabalhar nessa linha da motivação. Agora acho que o meu avançou. Fui eu? E o ser humano é um pouco isso aqui, ó. Tá vendo? Um pouco, né? O ser humano ele é movido por emoções positivas, por alegria, por amor, por prazer. Isso é o lado saudável da vida. Isso aqui é um contexto bom da vida, mas depois vai ter algo ruim. A emoção nos faz saltar de um penhasco. Entre emoção e razão, existe aí talvez um caminho a ser percorrido. A emoção é aquilo que está aqui dentro, que envolve o sentimento. Dentro da emoção existem os sentimentos. E entre a razão existe ainda um penhasco muito grande. A razão nos ajuda a pensar para ter medo, talvez, de dar um passo. O medo positivo, o medo que nos ajuda a ter segurança, porque existe também o medo negativo, que nos trava, que nos fecha. Isso aqui é um pouco do ser humano. Só que o ser humano também tem isso daqui, olha. Dá para enxergar? Ficou preto, né? O ser humano ele tem o quê? Pode falar sem medo, gente. Depois você se confessa com o padre, né? Sentir raiva. Aí eu falo a coisa mais natural do mundo. Sentir raiva. Depois? E também isso daí talvez nos molda também. É um pouco daquilo que somos. Não dá para a gente não olhar para isso. Isso aqui compõe a vida humana. Isso aqui é a pessoa. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, aí não é fácil. Porque a gente joga no outro. Exato. Como é que é? O catequista, agora eu chego em nós. Podemos ler juntos. O catequista deve criar um ambiente agradável e livre de tensões no encontro de catequese. Quando é que a gente volta num lugar? Foi numa loja comprar alguma coisa, uma banca da feira. O lugar que você foi bem tratada, bem tratado.
Ninguém volta num lugar que foi mal cuidado. Só se a saúde mental estiver comprometida. Mas ninguém vai num lugar que a pessoa te maltratou, de cara feia, te desrespeitou. Você vai voltar nessa loja? Não. Mesmo se estiver em promoção, eu não vou, não. Não vou. Sou ruim nesse sentido. E na igreja, tem gente de cara feia? Como diz o Papa Francisco, tem gente com cara de vinagre. Gente com cara de velório. Não é lugar para isso. Não é lugar para isso. O Papa Francisco, é bonito a gente perceber o que os papas às vezes nos apontam, né? A todo momento, o Papa Francisco, nos seus textos, sempre ele traz uma dimensão da alegria. O primeiro texto dele é sobre alegria. Coisa tão simples da vida, mas fala da alegria. Ele está resgatando algo que há 60 anos atrás nós já falávamos, no Concílio Vaticano II. Alegria. Parece coisa simples, mas ela contagia. Como a coisa ruim contagia também. Você já conheceu aquela pessoa que na hora que você vai para perto dela, que você começa a conversar com ela, você vai se encolhendo assim, e você sai de lá cansado, esgotado? Energia ruim. Verdade. Isso não tem nada a ver com esoterismo, não é nada disso. Eu tenho uma energia no corpo, você também. E quando nós estamos próximos, nós trocamos isso. Como o contrário também é verdadeiro. Olha só que beleza. Como o contrário também é verdadeiro. Você encontra com uma pessoa e ela tem a energia tão boa, o jeito dela é tão legal, que você quer ficar mais perto dessa pessoa. Concorda comigo? Sabe aquela pessoa que você faz uma perguntinha assim: como é que você está? Aí a pessoa diz: não estou nada bem. Eu acordei de manhã, bati o dedo, quebrei a unha, estou com diarreia, dor de cabeça. Aí é uma pessoa que você não quer ficar perto. Não é verdade? Você fez uma perguntinha e a pessoa descambou só em coisas ruins. Como de repente você encontra com uma pessoa e ela te deixa muito bem, porque ela só traz coisas positivas. Sabe aquilo que as nossas avós falavam? Daquela senhora ou daquele senhor que ia na casa da gente e matava o pé de samambaia? Que falava que ela tinha olho gordo. Já ouviram isso? Matava pé de pimenta. Já ouviram isso? E aí é olho gordo. Coitada da pessoa. Na verdade, isso é uma energia ruim da pessoa. Isso é ciência, você sabe, né? Psicóloga, sabe o que eu estou dizendo. Hoje não. Já existem muitos estudos da bioenergia. Ok, o Márcio pode me ajudar. Ele é doutor no assunto. Então, nós precisamos criar um ambiente na igreja que seja muito favorável, que seja agradável, para que quem chegue se sinta bem. Vocês me dão licença de contar uma experiência que eu mudei tudo por causa de algumas falas. Como fazer com que as pessoas se sintam bem? Uma experiência só, me permita isso. Estávamos preparando a festa das inscrições da catequese. E a paróquia colocou no pátio balões, comida, tudo para as pessoas que chegavam. Tinha música. Isso era para as crianças, adolescentes, jovens, com as suas famílias, vir fazer inscrição. Então era uma festa de acolhida naquele primeiro momento. Só que, nesse mesmo dia, nessa paróquia onde eu estava, ia acontecer aquele curso de pais e padrinhos, que era essa ideia ainda. Um curso, era uma noite. Hoje não é mais. Era uma noite de curso com pais e padrinhos. E essas famílias, muitas, eram umas 40 famílias, estavam chegando na igreja. E eu estava lá há pouco tempo, devia estar lá uns 6 meses nessa paróquia. Então eu estava no portão, conversando. E quando as famílias começaram a entrar, eu vi que as famílias falavam assim: nossa, será que isso é para nós? O pessoal que vem para batizar. Sabe aquela crítica? Você só vem para batizar?
Ruim isso, né? Aí eu falei, que interessante. Aí depois entrou um outro grupo e disse, nossa, que coisa bacana. Será que isso é para o nosso encontro? É para a nossa reunião? E não era para eles. Não era para eles. Não era. Depois veio a decepção, coitados. Foi lá para ouvir uma palestra. Aí eu sentei com esta equipe, que são catequistas de pais e padrinhos, e falei, eu tenho uma ideia. Nós vamos fazer 5 encontros de formação para quem quer batizar os seus filhos e afilhados. Só que o primeiro dia nós vamos fazer uma festa para recebê-los. Todo mês uma festa. E aí vocês batem papo, colocam algumas músicas sobre o querigma, um canto que é um querigma, um certo Galileu do Padre Zezinho, todo mundo conhece. Aquilo ali é querigma puro. E batam papo com eles na festa. E fizemos, gente. O primeiro encontro com pais e padrinhos era só uma festa, só para acolhê-los. Isso fez uma diferença. Depois de um ano nós avaliamos. Fez uma diferença na comunidade que eu não tenho tempo de falar para vocês. Que foi muito bacana. Gente, quem que não gosta de festa? Todos nós, não é? Todo mundo gosta. E ser bem recebido. Então eu estou dizendo tudo isso. Eu não sou exemplo para ninguém, longe disso. Mas contar pelo menos uma experiência, vocês devem ter também experiências boas, mas um jeito bom de acolher a pessoa. Nós temos que cuidar do lugar, que seja um lugar bom, nada de lugar fechado, de coisas ruins, não é? Todos nós agora, o catequizando... Isso é puramente humano, são atitudes humanitárias. Antes de pensar em cristianismo, sejamos pessoas de atitudes humanitárias. De humano falando para outro humano. De encontro de pessoas. Depois a doutrina, depois a mensagem, primeiro a pessoa. Olhem para Jesus de Nazaré. Ele sempre cuidou da pessoa. Depois ele corrigia, claro. Depois ele dizia, não é por aí. Mas primeiro ele acolhia. Nunca ele jogou a doutrina, a mensagem, para depois acolher. Era sempre o inverso. E isso faz bem. Nós precisamos, então, olhar a pessoa do catequista para este novo tempo de catequese. O catequista, ele tem que cuidar da qualidade do anúncio. Isto é, um anúncio que parta do que mesmo? Ai, Padre Tiago, ainda bem que você falou isso no começo. Com Cristo vivo, aonde? Acabou. É isso. Depois, o catequista, ao ser uma voz que remete à palavra, é alguém que encaminha para Deus. Gente, a melhor experiência da minha vida é quando eu olhei para uma catequista minha, e depois de adulto eu descobri que a minha catequista mal sabia ler e escrever. E eu quis ser padre porque ela me incentivou. Com meus 8 anos, 9 anos. Não foi por causa da minha mãe e do meu pai. Foi por causa dessa catequista, Dona Maria Raimunda. Mas ela me ajudava a entender isso. Ó. Quando eu olhava para ela, eu via a presença de Deus, eu via algo muito sagrado. Olha a nossa responsabilidade. Não que eu seja tão importante, né? Mas talvez a igreja precise disso. E na minha ordenação foi ela que levou o óleo para ungir as minhas mãos. Ela que levou. Legal, né? Foi uma experiência bonita. Então, isso que o catequista ele vai fazer o quê? Um mediador que seja testemunha. A grandeza do catequista está na sua missão iniciática. Não se faz auto-iniciação. Não existe autodidata aqui. Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso trocar experiência. Eu preciso conversar. A melhor coisa que eu escuto nesses encontros é quando alguém chega para mim e diz assim, quero conversar mais com você. Isso me faz um bem imenso, porque é sinal de autoconstrução, minha e desse outro. Isso é uma beleza.
Depois, ajuda a construir o edifício espiritual, doutrinal, olha lá, não foge, mas comunitário do nosso catequizando. É o alicerce que precisa estar sólido para manter o edifício em pé. O catequista necessita fazer a íntima experiência de Deus. Sem experiência de Deus sua, você vai comunicar algo vazio. É só ideia. Quando eu falo de uma experiência, a gente fala com entusiasmo. E agora eu vou propor um exercício, né? Depois eu leio isso daqui. Quero propor um exercício. Todos vocês eu vi que tem caneta e papel nas mãos. Quase 100%, eu fiquei observando antes de propor. Faça aí num papel a palma da sua mão, assim, com os dedos. Desenhe a sua mão no seu caderno. Desenhe a sua mão. Em cada dedo, coloca aí um momento da sua vida que você sentiu muito forte a presença de Deus. Em cada dedo. Um momento, pode ser uma palavra, né? Uma frase, só que faz você lembrar. Em cada dedo, coloca aí um momento forte da sua vida que você falou assim: nossa, aqui eu senti profundamente Deus. Aqui Ele falou comigo. Aqui Ele mexeu comigo. E são situações concretas. Ok. E na palma da mão você coloca Deus. Coloca Deus. Agora, se você quiser escolher alguém, ou quem está do seu lado, aí você decide, para conversar sobre o que você escreveu e o outro conta para você também. Não precisa contar tudo, mas pelo menos algumas. Pode ficar de pé para isso, para vocês não dormirem. Escolhe alguém, 5 minutinhos só. Escolhe alguém para contar o que você colocou aí no dedo. Agora eu vou pedir que você fique em pé mesmo, para encerrar o exercício. Fique em pé, para encerrar o exercício. É um exercício que eu propus. Então vamos concluir. Fique em pé, com a pessoa que você conversou, não é? Vamos encerrar o exercício. Isso é terapêutico. Aí você vai fazer o seguinte gesto. Agradeça a pessoa, porque ela partilhou algo íntimo dela, e dá um abraço. Isso. E a gente encerra com essa canção. Vai lá. Não acabei não, viu? Não acabei não. A canção. Vamos cantar. Eu sou o que sou Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. És precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. És precioso,
gravado está em minhas mãos. Te amo, te amo. Gravado está em minhas mãos. E aí nós dizemos tudo isso. O que o catequista é? Olha que responsabilidade a nossa. É muito título, não é? Mais do que um doutor. Pode sentar. E é diante disso, então, que o catequista, com mística e espiritualidade, para poder discernir a vontade de Deus. Este exercício que nós fizemos, sempre volte nele. Porque quando você olha para a sua experiência, eu vou ter um jeito de tratar o outro. A partir de mim. Nunca uma coisa muito exterior. Porque não dá para você tratar o outro se você não olha para si. Eu preciso olhar para mim. Então este olhar da minha experiência que eu comunico Deus, para que eu possa atingir este outro. É mística. Sem mística isso não acontece. Catequistas missionários que sejam comprometidos com a ação evangelizadora, que vai ao encontro, que se aproxima. O catequista dos novos tempos, para esse projeto, ele é profeta e testemunha da fé. Profeta porque ele traz um anúncio, mas testemunha porque ele fala de algo vivido. Gente, uma coisa é você falar algo externo, que não passou pela sua vida. Outra coisa é quando você fala a partir da sua experiência. Quem sabe fazer bolo, não fica mais olhando a receita. Quem fica toda hora olhando a receita fala, ih, esse bolo não sei não. Não é assim? Vai pesquisar na internet. Nossa Senhora. Tudo que a minha irmã faz, é sempre pesquisando na internet. Eu sempre vou desconfiado comer. Porque tá, pior que tá gravado, né? Esse é o problema. Como testemunha, podemos dizer juntos, o catequista não impõe, e sim o que ele faz? Manifesta seu testemunho em todo momento e lugar, sem qualquer hipocrisia. Vê o irmão como parceiro do reino. Eu acho tão feio colocar para o outro aquilo que eu não vivo. A palavra certa disso é hipocrisia. Exigir do outro aquilo que eu nem consigo viver. Ou falar aquilo que não tem nada a ver com o cristianismo. E está cheio por aí. Nas nossas redes por aí, que ajudam muito, mas tem muita coisa ruim também. Que às vezes não é cristianismo. É a ideia da pessoa, é a distorção de um cristianismo, de um magistério, de uma sagrada escritura, para suas ideias e suas teorias. Então, cuidado com isso. E depois, como profeta, o catequista nós precisamos de catequista que prepare o seu encontro. Parece ser tão bobo e tão simples, mas é tão legal chegar e ver um ambiente já de acordo com aquilo que a gente vai conversar. Tirar essa ideia, eu nem vou dizer escolar, né? Mas essa ideia que talvez não comunica nada, né? Não comunica nada. Encontros que sejam celebrativos. Olha, de novo, o ritual, né? O gesto, a oração, o símbolo. Catequista que trabalhe com grupos pequenos,
Uma vez num encontro desse, um catequista chegou, eu tenho 60 adolescentes. Eu falo, ai. E ele achava que isso era vantagem. Eu aprendi nessas horas não ficar corrigindo a pessoa. Porque eu só vou ofender, né? Depois aqui no microfone ela vai dizendo assim, opa, acho que eu falei bobagem, né? Mas na hora eu escuto, acolho, mas não dá. Grupos pequenos, para nós nos conhecermos. Eu falava agora há pouco aqui, paróquia pequena, nós padres, é tão bom porque a gente conhece todo mundo, sabe o nome das pessoas. Comunidade que você consegue falar o nome na hora de dar comunhão. Agora, às vezes, nossas paróquias são tão grandes que a gente não consegue, né? Eu estou há 9 meses na paróquia onde agora eu fui transferido. Eu ainda não sei o nome dos catequistas todos. Não consigo, né? Tem mais de 100 catequistas na paróquia. Então, verdade, bastante, né? Mais de 100 catequistas. Então não dá para saber o nome. É ruim, isso é bem ruim. Para o padre isso é muito ruim. A melhor coisa é essa proximidade, né? De chegar perto do outro. Catequistas que saibam educar para a comunhão e trabalhar em equipe, buscando sempre aprimoramento. Olha lá de novo, né? O que o padre Tiago dizia, formação e conhecimento. Aqui é uma prova disso. Nós estamos aqui por isso. E um catequista que faça um processo de mediação participativa. Vamos ler junto aquilo ali em cima? Catequese não é conferência. O que ela é? Eu gosto dessa ideia, é interação com Deus. Ajudar o outro a interagir com Deus. E aí, gente, vou pular. Nós temos que pensar um catequista que faça, que tenha e que transmita afeto, ternura, compreensão, doação e aceitação. Eu acho que isso é primordial. Primordial para esses novos tempos agora. Muito mais humano e humanizador. Porque nós temos uma urgência pastoral. Uma catequese que olhe para a realidade atual e tenha uma proposta. E aí eu encerro. Uma proposta, vamos dizer bem forte. Tá bom, pode parar por aí. Uma catequese que ajude a despertar, que acolha bem, que encante, e aí ajuda a pessoa a se converter, a permanecer, não sei se eu coloquei permanecer, e o segmento que ela permanece. Eu acrescentei esse depois. Eu estou escrevendo um texto, um artigo para catequista sobre esse assunto. Um catequista que desperta, acolhe, encanta, provoca conversão e causa seguimento. Esse é o catequista do futuro. Eu não escrevi ainda, estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Eu posso mandar para o padre Tiago. Eu posso mandar. Eu acredito que daqui umas 2 semanas. É um texto pequeno, umas 8 páginas só. Não é nada grande, não. É um texto pequenininho. Mas com esses, talvez trazendo aí um pouco isso daí, talvez apareça mais alguma. Mas eu acho que isso aqui é uma urgência pastoral para os nossos tempos. Gente, eu quero agradecer a oportunidade. Isso aí é o secretário que faz, não sou eu não, olha só. Coloca todas essas coisas, mas eu vou deixar. Isso aqui é o projeto que eu trabalho, né? Que é o Centro de Formação Permanente. É uma associação que cuida da catequese. Padre Jordélio, talvez vocês já ouviram falar dele. Ele faz parte desse projeto. Mais ou menos 70 pessoas, que a gente tem uma casa de estudos, e ali o meu e-mail pessoal também. Se quiserem falar comigo, este é meu e-mail particular. Eu quero agradecer a chance, quero agradecer a oportunidade de poder conviver um pouquinho com vocês, de poder ouvi-los, e também agradecer pela receptividade e acolhida.
Eu me senti muito acolhido entre vocês, com os gestos, né? As palavras, um que balança a cabeça, um que faz um gesto de acolhida. Isso faz muito bem para quem está aqui com o microfone nas mãos. Eu espero ter correspondido, Padre Tiago, aquilo que você havia escrito para mim como um roteiro, e espero ter ajudado um pouquinho vocês. Saiba que a minha paixão, o meu amor está na vida dos catequistas. Eu faço todos os dias genuflexão para o Santíssimo, lá no sacrário onde eu rezo. Mas diante de um catequista, eu também sempre faço reverência e genuflexão, porque vocês são pérolas e pedras preciosas. Vocês fazem a igreja acontecer. Sem catequese, nós não temos comunidade. Sem catequista, nós não vamos ter igreja. E nós, padres, vocês não são nem pernas nem braços dos padres. Vocês são o que são e são pessoas importantíssimas para acontecer. A evangelização. Eu quero agradecer muito e dizer que eu não fico para a missa, porque eu quero rezar a missa lá na minha paróquia, a missa das 7 da noite. Então eu já vou embora correndo para eu chegar lá e atender um pouco o povo que está lá, tá bom? Então obrigado mais uma vez pela gentileza de vocês. Obrigado, viu? Obrigado.